Bukowski, com o apoio da FAMURS e da Prefeitura de Nova Petrópolis, e uma promoção da AMSER, Associação dos Municípios de Turismo da Serra. Agora então, representando a cidade de Alvorada, com o case Ecobarreiras e Armadilhas de Caracterização de Resíduos nos Arroios Feijó e Águas Belas, o palestrante Pedro Godinho Ferran, fiscal ambiental. Seja muito bem-vindo, uma ótima palestra. Bom dia a todos. Então, o trabalho que eu vou apresentar aqui é com relação às ecobarreiras de Alvorada, que é relacionado com a questão do diagnóstico de resíduos sólidos em arroios e também com uma estratégia de remediação desse problema que é os resíduos sólidos que vão parar no leito dos arroios urbanos. É um trabalho, então, desenvolvido uma parceria junto com o município de Alvorada, Cachoeirinha, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas e o Programa de Pós-Graduação em Sensoramento Remoto. O secretário Leonardo, que é o representante da pasta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a equipe técnica que a gente tem, o que está presente aqui conosco, o professor Gino, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, o professor Cafrune, de Cachoeirinha, eu como fiscal ambiental, representando aqui a equipe técnica, e o fiscal ambiental Pedro Luiz. Bom, então, para fazer uma caracterização, assim, como a gente vai falar de ecobarreiras, falar desse problema do aumento de resíduos em vias públicas no município. A gente fez, então, a gente tem fazendo ao longo dos últimos anos um estudo com o descarte nas vias públicas. A gente utilizou, então, uma metodologia para padronizar a concentração dos focos de resíduos. A gente utilizou o Google Street View, que é uma forma de conseguir fazer a caracterização com a mesma medida, né? Passou o período, passou o tempo, o carro da Google passa lá, faz o registro. Então, percorrendo todas as vias e ficar registrado no Google Street View, é possível então fazer com marcadores de geolocalização aonde tem lixo na rua. Então, em 2010, a gente encontrou cerca de 86 focos em todo o município de Alvorada. Já no ano de 2020, que foi a última vez que a gente realizou esse procedimento, a gente teve então um aumento para 154 focos. Então, é um aumento de aproximadamente 86% do aumento de focos. Para mostrar, então, através desse indicador bem simples e direto, mostrar de forma objetiva como a gente tem tido esse agravamento aí no município de Alvorada, né? E conforme a gente vai fazendo a fiscalização ambiental do município, a gente percebe que isso daí tem aumentado, embora a gente não tenha um indicador atualizado, né, para o ano de 2025, a gente já sugere que tem tido sim o agravamento. Todos esses resíduos que vão parar nas vias públicas, eles acabam consequentemente indo parar nos arroios urbanos. Os arroios urbanos de Alvorada, todos eles vão parar no rio Gravataí, né? Que o rio Gravataí é o quinto rio mais poluído do Brasil. São 3 as subbacias urbanas de Alvorada, todas cruzando as áreas densamente ocupadas, que é a subbacia do arroio Feijó, a do arroio São João e a do arroio Águas Belas. Para fazer, então, esse estudo de ecobarreira, a gente tem se baseado em estruturas que têm tido sucesso. Alguns exemplos são a estrutura de ecobarreira do arroio Dilúvio, em Porto Alegre, também a ecobarreira de Cachoeirinha, no arroio Passinhos. Também outros municípios estão implementando esses sistemas, a exemplo de Gravataí, que recentemente instalou uma ecobarreira, só que de estrutura móvel, né? Uma estrutura mais simples, mas também
mais utilizada para arroios de menor porte. Então a gente vê assim que é importante esse tipo de trabalho, né, não só de forma localizada em cada município. É importante isso daí, todos os municípios que fazem parte de uma determinada bacia hidrográfica trabalharem então de forma colaborativa. Então é justamente isso daí que a gente está buscando, né, através dessas parcerias, não só entre instituições, porém entre municípios, né, para que esse movimento, né, da preservação dos arroios urbanos ele ganhe força, para que a gente consiga então inicialmente trabalhar com a remediação e posteriormente, através da sensibilização, que as ecobarreiras são estruturas que ficam vistas a todos os cidadãos, para a partir daí então também trabalhar com a parte da questão socioeducativa e aí sim a gente ir trabalhar mais na parte da prevenção, né, futuramente. As etapas então desse projeto, a gente tem então aqui a parte do diagnóstico. Ela foi feita e ela é feita de forma contínua e transversal ao longo desse tipo de estudo. A gente utilizou então drones para fazer o mapeamento desses arroios urbanos no leito principal. Então a gente realizou o mapeamento, foi feito tanto do leito como da APP do arroio Feijó, do arroio São João e do arroio Águas Belas, para fazer então a quantificação de quantos focos de resíduos sólidos urbanos estão no leito desses arroios urbanos, assim como na sua APP, e poder então definir prioridades e também poder estabelecer um plano de ação, né? E a gente poder então entender esse problema, né? Além disso, além do mapeamento de drones, a gente consegue então diversos outros tipos de dados que a gente vai ver mais à frente através de uma análise de uma amostra de imagem de drone. Instalação das armadilhas antes da ecobarreira fixa, fazer a instalação de armadilhas que são móveis para fazer então a retenção, caracterização dos resíduos transportados dos cursos d'água. Essas armadilhas elas são de baixo custo e são protótipos para então que vão ficar durante 3, 4 meses ali e então poder fazer posteriormente a instalação de ecobarreiras fixas de maior custo. No momento da instalação dessas armadilhas para coletar dados, então o efeito nós estamos prevendo, né, isso ainda a gente ainda está em fase de implementação, fazer o monitoramento, a avaliação e a expansão para então obter subsídios técnicos e indicadores sobre a dinâmica dos descartos de resíduos. Para então, numa etapa final desse projeto aqui, a gente fazer sim a instalação da ecobarreira fixa, a exemplo da ecobarreira do dilúvio, a exemplo da ecobarreira do Arroio Passinhos em Cachoeirinha. Então aqui, a parte que a gente já consolidou é a parte de entender o problema através do mapeamento por drone. Aqui é um exemplo, então, da equipe ali de mapeamento dos drones, de mapeamento de drone desses arroios. A gente, então, tem aqui um recorte, uma amostra de uma imagem de ortofotos de drone, um mosaico, mostrando, então, um trecho que foi mapeado. São fotos que vão sendo tiradas e depois esses recortes de fotos eles são georreferenciados nos softwares de edição de imagens, de levantamento espacial, para então fazer então criar esses mapas assim e poder então extrair e começar a gerar indicadores geoespaciais. Aqui então é um exemplo de uma imagem, de uma amostra de foto de drone no Arroio Feijó. Então eu peguei aqui um local do Arroio Feijó, onde tem também a foz, como a gente consegue perceber, ali a foz também de um outro, de um afluente que deságua nas águas do Arroio Feijó. E a gente tem então
uma concentração de diversos tipos de focos de resíduos. A gente consegue perceber ali à esquerda, são pontos em laranja que são para identificar aonde tem os focos de resíduos. Procurei então, através dessa metodologia, fazer um espaçamento de no máximo 5 metros de distância entre um ponto e outro, para quando foi feito então o mapeamento, poder então ter essa padronização e não ficar poluído o mapa, e a gente poder então ter uma melhor interpretação visual, olhando o município como um todo, e poder identificar de forma mais precisa aonde está mais agravada essa situação aí dos descartes de resíduos sólidos. Então, nessa fase de diagnóstico, a gente tem aqui esse produto final aqui, que é o mapa de mapa de concentrações de calor, né? Calor porque mede os pontos quentes do fenômeno espacial em análise. Nesse caso, o fenômeno aqui é os resíduos sólidos, né? Então, a gente consegue perceber, então, no Arroio Feijó foram identificados 143 focos de resíduos através dos marcadores geográficos. No Arroio São João, 12, e no Arroio Águas Belas, 46. Prioridade aqui, então, nesse primeiro momento, até está no título do trabalho, é o Arroio Feijó e o Arroio Águas Belas. O Arroio São João, posteriormente, mas a gente consegue perceber que essas três subbacias, elas formam um sistema de arroios urbanos. Então, colocando ecobarreiras fixas, estruturas fixas, mais na parte final ali desses arroios em direção ao rio Gravataí, mais na parte final em relação à área urbanizada, a gente consegue então abarcar todo o município, assim, com relação a criar um sistema de ecobarreiras. E, evidentemente, né, colocar ecobarreiras móveis também em afluentes de menor ordem, né, para poder, então, fazer com que ocorra uma retenção de resíduos sólidos que chegam, então, aos arroios principais e, consequentemente, ao rio Gravataí, né, que é onde tudo acaba se concentrando lá, gerando problemas que vão além das fronteiras de Alvorada, né? Então, por isso que, como a gente está falando de bacia hidrográfica, essa é a importância de se trabalhar de forma colaborativa, né? No caso do Arroio Feijó ali, eu marquei um raio em volta ao número 1 ali, que é então o local definido para a instalação então do primeiro protótipo de ecobarreira. Aqui então é uma imagem específica, né, de fotografia aérea por drone, mostrando então a ponte que cruza o Arroio Feijó, que é o local então que para ser instalada esse primeiro protótipo de armadilha de ecobarreira, para fazer essa caracterização inicial. Então, para fazer essa caracterização inicial com essa armadilha, então foi definido então um protótipo, que eu vou avançar aqui. Esse aqui é o protótipo, para a gente entender, né? Que ele serve, na verdade, para coletar amostras, né, de resíduos sólidos urbanos que chegam até os arroios, e em períodos de maior chuva, maior intensidade, enfim, ele tem que ser removido através dos cabos de aço, ser encaminhado para a margem, e então fazer a contabilização, a caracterização e quantificação dos resíduos, para a partir daí sim se pensar no projeto de ecobarreira fixa, né? Porque como uma ecobarreira fixa, ela envolve um maior custo, ela precisa ser o mais sob medida possível, a gente então precisa criar esse sistema de armadilhas, né? Esse sistema de armadilhas, ele foi desenvolvido pelo professor Gino, que se encontra aqui,
né, na plateia, assistindo o trabalho, e foi feito então para ele poder servir de modelo assim para os outros arroios urbanos, inicialmente de Alvorada, e a partir daí sim fazer criar esses outros projetos para esses outros 3 arroios que a gente viu, né? E quem sabe a partir daí sim expandir para outros municípios aí da bacia hidrográfica do Rio Gravataí posteriormente. Então, visto esse protótipo 3D, né, as características desse protótipo, né, como é que eles são? A ancoragem através de sapatas metálicas que vão ser instaladas nas margens dos arroios. Essas sapatas elas vão ter a capacidade de flutuar para otimizar a retenção de resíduos e reduzir a pressão sobre os cabos, né? No momento que tu instala boias, tu alivia a pressão que vai ter em períodos de maior vazão do arroio, né? O comprimento dos cabos é dimensionado a permitir um deslocamento lateral da armadilha até a margem, facilitando essa remoção, a manutenção e a análise dos resíduos, né? E também a flexibilidade operacional, né? Que é um sistema de fixação e deslocamento, facilitando a manutenção e a remoção dos resíduos retidos. A parte mais dos materiais previstos, né? O que foi previsto até então? Aquela armadilha ali, aquele protótipo, né? São sapatas de aço, né? Cabos de aço, grampos de fixação, chapa férrea, parafuso para-bolt e tubos tamponados de PVC que a gente consegue ver em maior detalhamento nessas imagens aqui, né? Então esses aqui são os materiais elementares para se construir então esse protótipo de baixo custo. Ele tem que ser de baixo custo. A ideia é que ele seja para justamente então a gente poder replicar. Ele tem que ter uma alta replicabilidade para a partir daí sim ele poder ser instalado nesses outros arroios, poder ser removido de um arroio, ser colocado em outro. Enfim, ele tem que ser de baixo custo, ele tem que ser de fácil manuseio e tem que ser também de reutilização possível. Então aqui, novamente, mostrando então esse protótipo. O protótipo, né? São 2 tubos de PVC com tampões para garantir a flutuação, fixados por cabos à ponte. E a armadilha irá se nivelando à medida que retém os resíduos sólidos, né? Então isso daí, né, previsto então pelo professor Gino Geric. Aqui o croquis esquemático, né, da armadilha instalada na ponte do arroio Feijó. Então a gente consegue ver aqui em 2 ângulos, mostrando então o local de instalação. E percebendo também que tem que ter o acesso à margem ali para poder então ser feita essa remoção. Na parte de monitoramento, avaliação e expansão, né, no caso da instalação dessas armadilhas, fazer o registro fotográfico e a pesagem dos resíduos, né, para fazer essa caracterização e essa quantificação. O acompanhamento do desempenho das armadilhas vai ser feito pela equipe de fiscalização ambiental, coletando dados, fazendo os registros, tudo, e o ajuste dos protótipos antes da implementação definitiva nos arroios Feijó e Águas Belas. Os resultados esperados, então, a gente tem como perspectiva obter subsídios técnicos, reduzir o aporte de resíduos aos cursos d'água, mitigar enchentes e impactos ambientais, gerar indicadores, fortalecer políticas públicas, né? Tudo isso, em um primeiro momento, tentando reduzir esses indicadores aí no município de Alvorada com relação ao descarte de resíduos sólidos, prevendo então inicialmente essa parte da remediação
né? Já que a situação, ela realmente ela está numa situação alarmante, né? Com relação ao aumento de resíduos sólidos nas ruas e outros projetos paralelos, principalmente a questão socioeducativa, né? Sensibilizar a população de forma conjunta para então, né, no médio, longo prazo, poder aí sim ter essa redução nos índices, melhorar a qualidade de vida da população e ter um impacto positivo nas políticas públicas. Muito obrigado.